outro ponto é que, bom, não há que se falar em perseguição política, porque até o Cássio Nunes votou pela cassação do registro do Dallagnol. Ora, para mim isso não é argumento, porque o Bolsonaro é contra a Lava Jato. Ele nomeou um procurador-geral da República que acabou com o modelo de força-tarefa, não só da Lava Jato, mas no país inteiro, um crítico, né, aberto da Operação Lava Jato. Portanto, eu não acredito e até Sérgio Moro, né? Quem entrou contra o mandato do Sérgio Moro? O PL de Jair Bolsonaro, né? Que entrou com uma ação eleitoral contra Sérgio Moro. Então, um ministro indicado pelo Bolsonaro ter votado contra um ex-integrante da Lava Jato, não há nada que prove que não haja perseguição política, pelo contrário, só reforça que é perseguição política porque Bolsonaro é contra a Lava Jato. Agora, em relação ao que o deputado Tarcísio disse, né, de que ele estaria fugindo de uma punição. Primeiro, ou de que, né, essa questão, esse argumento de que, olha, ele não poderia ter saído do Ministério Público para disputar a eleição. Eu, pessoalmente, defendo, né, que haja sim, né, se o sujeito é um policial, se o sujeito é um procurador, um promotor, um juiz, que haja uma quarentena, um período até que ele possa disputar a eleição. Fato é que quando o Deltan Dallagnol saiu do Ministério Público, a nossa lei atual não prevê quarentena. Então ele disputou a eleição dentro da legislação, a candidatura dele foi absolutamente legal. E tem um outro ponto. Como a gente pode falar que ele estava tentando fugir de uma punição? Porque o TSE, ele supôs, né, que surgiriam no futuro PADs contra o Deltan, uma suposição. Supôs que se fosse instaurado esse PAD, que eles não sabiam que seria instaurado ou não seria instaurado, o Deltan seria punido. Supôs que a punição do PAD no futuro seria a exoneração, porque podem ser penas alternativas, como a punição que não gera inelegibilidade, como uma própria advertência, que é uma das punições mais leves. Ou seja, na minha avaliação, eu não sei se você, Fabíola, e você, Tarcísio, já assistiram aquele filme Minority Report, né, em que o sujeito ele é punido, né, com base não num crime que ele cometeu, mas com uma visão do futuro do crime que ele vai cometer. Foi exatamente isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez, né? Ele puniu um sujeito não porque ele cometeu um crime, mas porque supôs que no futuro ele cometeria esse crime, né? E isso é absolutamente ilegal, porque os ministros do TSE não são videntes e nem poderiam exercer este papel. Então, o meu ponto central é o seguinte: onde está na lei da ficha limpa a previsão de inelegibilidade por investigação preliminar, né? E me assusta que um representante, me causa espanto um representante do PSOL, né, defender uma punição com base numa investigação preliminar, porque isso fere de um direito humano fundamental, que o PSOL discursa muito a favor, que é a presunção de inocência, né, que é você estar igualando, não é nem um inquérito, é uma fase preliminar, se a gente for fazer uma analogia com o direito penal, não é nem um inquérito, uma investigação formal, é uma investigação preliminar, você está igualando a uma condenação. Isso é absolutamente assimétrico e não há espaço para isso no direito, seja penal, seja administrativo sancionador. Vamos lá, eu acho boa essa provocação aí do Kim para o Tarcísio Mota, deputado do PSOL, como ele mesmo diz. Cadê a presunção de inocência? Isso não pode se aplicar? Deltan Dallagnol, questão aí do Kim Kataguiri para o senhor, deputado Tarcísio. Então, eu comecei parte da minha argumentação dizendo isso, ou seja, de que nós temos um problema real nesse debate da ficha limpa e nesse debate da criminalização da política, que o Kim ajudou muito a construir ao longo do seu discurso, que é o fato de que a lei da ficha limpa é uma mitigação da presunção da inocência. E esse debate nós poderíamos, inclusive, quem sabe esse caso faz com que o próprio deputado Kim possa rever parte da sua posição a respeito da lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa é uma mitigação da questão da presunção da inocência. E é nesse ponto que eu dizia que quando ele usou a lei contra o então candidato, quase pré-candidato Lula, ele também estava usando essa questão, porque é isso.
Aí estava usando, não, aí neste caso vale. Aqui nós estamos discutindo exatamente uma situação de uma lei em vigor, que, na minha opinião, pode ter seus questionamentos e que, se questionada, a gente precisa modificá-la, entender, ver como, né, isso pode ser resolvido, aperfeiçoado, mas ela estava em vigor no momento em que o Deltan fugiu do Ministério Público para registrar sua candidatura. E este é o elemento. Esse é o elemento. Ou seja, Deltan se desincompatibiliza antes do tempo e o TSE, embora tenha que fazer essa digressão sobre os procedimentos preliminares, poderiam gerar PADs, e a gente tinha uma situação, 16 dias antes dele pedir exoneração, um outro procurador da Lava Jato foi demitido, porque olha o que fez, né? Pagou outdoor, né? Outdoor para promover a própria Lava Jato, onde a figura central do outdoor era o Deltan Dallagnol. Uma situação que aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes a gente vê, né, candidatos milicianos colocando placas elogiando a si próprio por terminar uma obra, da coisa da mais baixa política. E estavam usando, portanto, da estrutura do Ministério Público para se rebaixar neste nível. E aí, neste caso, o que a decisão está falando? Né? Que o Deltan fugiu da decisão, né, antecipadamente, pediu exoneração antecipadamente, para evitar que então ele fosse alcançado pelo rigor da própria lei da ficha limpa. E isto está previsto, né? Ou seja, que ninguém pode pedir exoneração, nesse caso, para evitar a responsabilização naquela situação. Isso está previsto, inclusive, em outras situações, especificamente sobre cassação aí de mandato, e não do registro da candidatura, porque a gente vai lembrar que há tempos atrás, quando um deputado, um determinado parlamentar estava em vias de entrar no Conselho de Ética e etc., ou já estava, renunciava ao mandato um pouquinho antes da decisão para que não terminasse inelegível pelos 8 anos seguintes. Esse é um debate importante, de que a gente, no final das contas, aquele que é o agente público, seja com mandato parlamentar, seja no caso de um promotor ou de um juiz, tem a responsabilidade do peso do seu cargo e não use, neste caso de promotor e juiz, o cargo para se promover e manipule as decisões, como a Lava Jato fez. E aí eu quero dizer isso, nós estamos dizendo numa situação, por que, por exemplo, hoje a imprensa já diz que o Sérgio Moro está preocupado? Porque é isso, embora o caso do Sérgio Moro, no caso do registro da candidatura do TSE, já tenha visto que era um caso diferente, eles estão todos preocupados. Usaram dos cargos para fins políticos. E isso agora está gerando responsabilidades. Não usaram só do cargo, mas usaram equivocadamente, erradamente do caso, fraudaram o processo da Lava Jato. O debate sobre enfrentamento da corrupção no Brasil é importante, é sério, é importante. E o que a Lava Jato, no final das contas, que se colocava como aquela grande operação que vai resolver o problema do Brasil da corrupção, hoje nós estamos vendo que os reveses da própria Lava Jato se dão por corrupção dos seus próprios agentes. É nisso que a gente está dizendo que a terra plana capota, né? Essa é uma situação de que a gente está aqui diante de um novo cenário. E tudo isso está envolvido, sim, no debate político em torno da cassação do Deltan. Não, na minha opinião, este é um elemento cristalino. O Deltan fugiu das responsabilidades e, por isso, agora perdeu a capacidade de ser candidato. É uma pena que 340 mil votos de paranaenses tenham sido jogados no lixo dessa forma. Eu acho que o TSE, inclusive, aqui tem outro debate, que certamente o Kim vai concordar comigo, a morosidade do julgamento desses processos é também um prejuízo, porque se deixou que ele chegasse até o elemento da eleição, depois fosse eleito, diplomado, exercesse o mandato por 4 meses, quando tudo isso deveria ter sido resolvido antes, e impediu que parte dos paranaenses, de fato, depositasse seu voto num candidato legítimo. Agora, que Deltan foi um candidato legítimo, na minha opinião, a decisão do TSE hoje, inclusive unânime. A questão, Kim, não é o fato do Cássio ser bolsonarista ou não, e de fato isso pode ter dado a interpretação, é o fato de uma decisão que nenhum daqueles que estão julgando, né, abriu margem de dúvida para isso. Você está imputando uma questão de uma perseguição política neste nível, por uma unanimidade de decisão do TSE, na variedade daqueles que julgaram, é de fato, na minha opinião, né, um exagero. Podemos seguir no debate sobre isso, é legítimo, ninguém está caçando a palavra de ninguém. Mas o Deltan, na minha opinião, foi um candidato ilegítimo e o TSE acertou ao indeferir a candidatura dele. E aí nós temos todos o desdobramento a partir daqui. Vamos discutir a lei da ficha limpa e a presunção da inocência? Vamos discutir isso. Mas ela está em vigor, estava em vigor quando o Deltan se registrou. Até para a gente